Júnior, eu estou muito feliz porque nos 2 últimos hiperlinkados a gente conseguiu tratar de um assunto aqui muito importante para a gente poder ajustar a comunicação com o pessoal que está assistindo. Opa! Ajustar a comunicação é bom. Não Porque é? às vezes a gente fala de uma coisa Isso, e você está pensando em outra completamente diferente por causa dos termos que a gente usa na vida cristã. isso, Né? exatamente. Então a gente ajustou aqui Sim. que carnal é a pessoa que vive De forma natural. de forma natural, segundo a natureza humana. Aí ele fala assim, eu não, mas carnal para mim é a pessoa que pratica imoralidade. É no jeito que a gente fala hoje no dia a dia. Sim. Mas quando Paulo falou, era natural. Exatamente. Isso. E a pessoa natural pode sim praticar imoralidade, mas pode não praticar imoralidade e ser natural. Isso é natural. Ok. E ele chamava de Carnal. 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 Então, quando Paulo falava carnal, ele não estava necessariamente falando de pecados carnais, como a gente entende hoje. Pecados da carne, como a gente chama, né? Como a gente entende hoje. É. Né? Não era disso que ele estava falando. A Não. palavra sofreu semântica e ela virou o que a gente entende hoje. Só para separar isso. Isso. Então, carnal é isso. Vide hiperlinkados anteriores. Anteriores. Vai nas nossas redes sociais e assiste se você não está assistindo ainda, porque nós estamos numa jornada, Júnior. Na jornada. Uma jornada pela Bíblia, entendendo que a Bíblia é uma única história. Ok. Ok? Isso mesmo. E aí a gente entendeu que os espirituais, Júnior, são aqueles que não são carnais. Ou seja, eles não são naturais. Eles ouvem o que o Espírito de Deus fala para eles. Isso, eles são chamados espirituais por causa do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus tem coisas para falar que não é da nossa natureza. Isso. Muito diferente de nós. E que a gente não poderia, com a nossa cabeça, ter essas ideias. Exatamente. Então as ideias vêm de Deus e aí a gente tem o papel de negar a nossa carne, a nossa naturalidade Sim, e aceitar o que Deus nos deu, correto? sim. E aí eu posso me tornar, então, Uma pessoa espiritual, espiritual. que se alimenta de alimento sólido, Sólido. não E leitinho. não leite. Não leite. Agora, o carnal, ele está na igreja tomando Leite. 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 Certo? Porque o carnal não é aquele que pratica pecado. O carnal é aquele que ainda não entendeu, não deu o passo para ver aquilo que Deus está ensinando, que é ser como Ele, que é não pensar em si mesmo e pensar no outro. Qualquer dúvida sobre esse tema, por favor, assista de novo os programas anteriores, para que você possa continuar aqui na jornada com a gente, entendendo do que a gente está falando quando a gente fala de carnal espiritual. Ok. E hoje a gente vai para onde, Diego? Hoje a gente vai continuar, entendemos agora o que o Espírito nos revelou, nos dizendo o que é ser espiritual. Sim. É ter a mente de Cristo, não pensar em nós, mas pensar No outro. no outro, Sempre. sempre. Isso vai fazer de mim uma pessoa com uma aura mais santa, é isso, Júnior? Não. Uma pessoa que ouve o que Deus está falando para você. Isso, mas na prática, assim, ó, me fala um verbo do que eu vou me tornar. Uma pessoa que ama mais, Ah, ok. Ok. né? Uma pessoa Sim. que pratica bondade, Sim, sim. uma pessoa que é longânima, Uma pessoa que é alegre. que é alegre, Uma pessoa que tem paz no coração. que tem paz, que tem domínio próprio. Isso. Nossa, São domínio os- próprio já risco vem com tudo, né? uma lista de Já nomes. vem com tudo, é. Ei, lá vai, lá se vai. Uma pessoa que tem paciência. Isso, mansidão. É, mansidão. Exatamente. Então, esses são os frutos. E o que a gente aprende, Júnior, no Evangelho, com a vida de Jesus, que ele veio aqui para nos mostrar como é que faz, claro. sendo, né? O que a gente enxerga... Jesus veio ser, não veio ficar falando como é que faz. Ele Isso. foi e ele foi toda a história. Exatamente. Né? A jornada continua agora olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Olhando pra Cristo. Então a gente já passou de Cristo, ele tá para trás da nossa história, mas a gente vai andando para frente olhando para ele lá. Para ele lá. E aí a gente vai vendo que como era a vida de Cristo. A vida de Cristo, Júnior, ela era integral. Ela era 100% espiritual. Ou seja, ele seguia 100% a vontade do Pai. Exatamente. É isso? É isso. É isso. Agora a gente está entendendo. Olha aí. Espero que você esteja fazendo essa troca na sua mente da semântica da palavra espiritual. Então tem um conceito, Diego, que a gente trata na igreja, um conceito, e esse conceito se chama mordomia cristã. Ok, vamos lá, vamos explicar esse conceito. O conceito de mordomia. Eu acho esse conceito problemático porque o nome mordomia é... É porque nós cristãos a gente pega as palavras assim mesmo para ficar assim. Tá Entendeu? bom, beleza. Porque você que nos assiste entende mordomia. Quem tem mordomo? Mordomia, o que é mordomia? Não, peraí, porque
mordomia na cabeça de todo ficar de mundo. boa. Por isso que a gente está definindo termos aqui várias vezes. Entendi. Mordomia é rede, coqueiro, praia. Isso é mordomia. Mordomia. Rede de qualquer E pai. pessoas trazendo uvinhas na sua boca. Isso. Não é isso? Aí, se possível, alguém balançando o ventinho. Balançando o ventinho É. e a aguinha de coco chegando. Isso. Isso chama Mordomia. mordomia. É mordomia isso? Não. É mordomia isso. É mordomia? No dia a dia é mordomia. Do jeito que a gente fala. Eu fico me perguntando como que isso virou mordomia, né? Né? Ah, deve ter sido... Deve... Alguém está te servindo. Ah, é? O mordomo está te servindo. Aí, no caso, nessa mordomia que a gente está falando, você tem um mordomo que te serve. Entendi. A mordomia cristã, não é que você tem um mordomo que te serve. Não. É você que é o mordomo. Você que é o mordomo. Você que é o mordomo. Então, quando a gente fala de mordomia cristã, você é o mordomo de Deus. E o que o mordomo faz? O mordomo cuida das coisas de Deus, entendendo que essas coisas não são dele. Entendeu? Sim. Inclusive, Jesus usa muito essa ideia. Ele chama de servo na época, né? Porque não tinha o nome mordomo. Sim. Mas ele usa bastante essa ideia em vários lugares diferentes. Ok. Então, o que é o mordomo cristão? É aquele que entendeu que tudo que ele tem, a vida que ele tem, É para o corpo que ele servir tem, a Deus. a voz que ele tem, o dinheiro que ele tem, o tempo que ele tem, Isso. tudo que ele tem, Tudo que ele tem. lhe foi dado. Isso. Por quem? Pelo Senhor Deus. Exato. E se tudo lhe foi dado, você cuida para o Senhor Deus. Você não usa para o seu bel prazer. Você não usa do jeito que você quer usar. Você não usa assim, ó, eu faço da minha vida o que eu quiser. Sim. Porque a sua vida foi dada pelo mordomo. Por isso aqui em Tiago, capítulo 4, Diego, vou ler do verso 1 em diante. Vamos lá. Vou ler do verso 1 em diante, vai entender essa ideia de mordomia cristã, na qual nós, cristãos, somos o mordomo. Tá? Certo. Nós não recebemos as coisas do mordomo, nós somos o mordomo. Então vamos lá. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Dos prazeres que militam na vossa carne. O que é carne? É a vida natural. A sua própria, fazer a sua própria Fazer a vontade. sua própria vontade, exatamente. Fazer a sua própria vontade. Verso 2: cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Olha o que Deus está falando aqui. Ó. Você não está pedindo. Você não tá pedindo, você está querendo arrumar. Você está querendo arrumar. Aí você luta, você sai, você corre atrás, você arranca. Deus está falando, eu ia te dar tudo. Era só você pedir. Esse é o conceito. Sim, sim. Deus está falando assim, ó, eu vou te dar tudo. É só você pedir. Só que no verso 3, ele diz por que você não Mas tá a gente obtendo. pede, Júnior. Você fala, mas eu já pedi, não estou Tem um monte de gente pedindo nas igrejas aí. E por que eu não estou tendo? Por quê? Aí, verso 3. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, Pedis para quê? para esbanjardes em vossos prazeres. Exatamente. Você está pedindo para você. Esse é o problema. Você está pensando em você, porque quando você pensa em você, você milita na vossa carne. Isso. Você é carnal quando você pede para você. Quando a gente fez um episódio sobre oração, há muito tempo lá atrás, a gente falou desse texto. Falou desse texto. Porque a gente vive pedindo para Deus aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Aí Deus fala, amigão, Aí não dá. não chamei você para isso. Né? Não é assim. Não te botei no mundo para isso. Tá pedindo leite, estou querendo te dar alimento sólido. Isso, exatamente. Eu queria que você se parecesse com Jesus, porque quando você se parece com Jesus, você torna a vida de quem está ao seu redor muito melhor. Porque esse é o jeito que eu queria que você vivesse. Aí veio o pecado e botou na carne de vocês uma natureza que fica fazendo você querer as coisas para você. E aí você vem falar comigo e vem me pedir coisa para você, para a sua natureza. Não está funcionando. Aí não dá, né? Aí você vai atrás de guerra, aí você vai de briga. Aí Isso. você fica querendo. Olha só, que você tá querendo. olha o texto. Por que há contendas entre vós, senão por causa dos prazeres que militam na vossa carne? Esse texto é um dos textos bíblicos mais fantásticos que tem de sabedoria, porque ele está explicando por que a gente briga. Porque simplesmente eu quero uma coisa e você quer outra. E aí a gente vai brigar. O meu prazer é o contrário do seu prazer e a gente briga. Esse é o motivo de qualquer contenda. Qualquer contenda histórica. Mas e se fosse o contrário? Não, eu vou fazer o que você quer, Diego. Aí o que você fala? Não, eu vou fazer o que você quer. Não, deixa que eu faço para você primeiro. Não, pode deixar que eu vou fazer. Cadê a briga? Não tem briga. Não tem briga. Não tem briga. E se você realmente fizer por mim e eu realmente fizer por você, você vai ter o que você precisa. Eu vou ter o que eu preciso. E eu vou ter o que eu preciso. É. Porque você fez para mim o que eu preciso e eu fiz para você o que você precisa.
E aí a gente Não tem- resolve tudo? E aí você vai ter. Exatamente. Aí você vai ter. O grande problema é que a gente vive querendo pra gente. Então a gente briga porque eu quero pra mim. Aí eu quero muito pra mim aquela coisa, o Júnior quer pra ele também. E eu luto pra pegar, e quando finalmente eu pego e é minha, aí alguém vem, toma de mim também, e aí o que acontece? O que está escrito no verso 2 aí, Júnior. O verso 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então, E quando você pede mal. Exatamente. Então quanto mais eu luto por mim mesmo, na verdade o texto diz assim, menos você está tendo. Você não vai conseguir as coisas. O coco fez sentido agora. O coco faz sentido. Fez sentido. Lá do outro episódio. E aí alguém vai te falar assim, não, mas eu conheço gente que luta, que passa por cima dos outros e tal, e tá cheio do dinheiro aí, mas tu não sabe a vida desgraçada que esse ser humano tem. E aí então, Diego, como é que funciona? Funciona que você precisa viver tudo que você tem no Evangelho. E Diego, você está falando aí que o povo briga porque quer as coisas Sim. e tal, e o melhor seria pensar no outro que todo mundo vai ter. Isso. Não é assim? Aí você vai lá no Evangelho, que a gente falou assim, que Jesus falou aqui no Tiago, que está pedindo Pedindo mal. mal, Aí não recebe. não é? É. Mas tem aquele texto que diz assim, ó, pede que eu dou, bate na porta que eu abro. É verdade, tem mesmo. Jesus falando. Não falou? Falou. Bate na porta que eu abro. Abro. Pede E você dar-se-vos-á. recebe. E dar-se-vos-á. Pedir. Agora tá falando aí, como é que é isso aí? Vamos lá então, Lu, vou ler Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz assim, ó, por isso vos digo. É claro que o por isso é o que ele falou antes ali, né? Sim. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pede que eu dou. Sim. Não é isso? Pede que eu dou. É. Ele fala, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra e tal. Sim. Não é? Só que nós vamos lá para o capítulo, verso 13. E o verso 13 Jesus fala assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui não é pede qualquer coisa. Não. Uma Ferrari. Não. Se você pedir a Ferrari, é Tiago, o texto é de Tiago. Sim. Não é? Você está pedindo para você. Aqui não. Se você pedir o Espírito Santo, se você pedir para se tornar espiritual, Sim. se você pedir para Pra que o ser- Espírito Santo fale com você, Sim. Deus falou, opa, pediu, eu te dou. E ser espiritual é ter a mente de Cristo. Por isso que sempre Cristo, Diego, falou que quando a gente orar, tem que orar em nome dele, é isso? Isso, ele fala que tem que orar em nome dele e ele ainda diz mais, quando vocês concordarem aí, eu vou atender. Ó, quando um pensar no outro, Isso. quando um pensar no outro, eu atendo. Quando vocês... Exatamente. Aí sim, Aí vai. ficar pedindo coisa para E você, em meu nome é interessante que a gente acha que é falar em nome de Jesus, tem que terminar palavra a oração. mágica, Palavra mágica. abracadabra. Isso. Se você falar essa palavra, funciona. A gente acha que tem que orar e tem que falar no final assim, ó, em nome de Jesus, amém. Aí funciona. Porque se eu não falar em nome de Jesus, ele não vai me atender. Porque não, Imagina não é Jesus foco lá em ao poder. cima, ele está ouvindo nossa oração assim, faz toda aquela oração tal de coração. Aí no final não fala em nome de Jesus e fala, ei, não vou poder atender essa. Não pegou o protocolo. Aí não pegou o A protocolo. senha, não bateu. Não tem. Não é abriu. nada disso, gente. Em nome de Jesus é em nome dele. É com No lugar dele. mente de Cristo. E qual a mente dele? Não pedindo para si mesmo. Não pedindo, pensando sempre no outro primeiro. Exatamente. Tá tudo ligado, todas as histórias. Exato. Todas as histórias ligadas. Então, pedir em nome de Cristo, Júnior, é estar no lugar dele, em meu nome. Você vai lá e pede meu nome, viu, Júnior? Vai lá e fala com o fulaninho lá, que eu mandei você falar com ele lá e tal. Você fala que você está falando em meu nome. Era para você ir, Por procuração. era para você ir falar, Isso. mas como você não pôde ir, Isso. eu tô falando como se fosse você. Exatamente. E ele vai atender não por minha causa. Não, é porque eu falo como se fosse... Ele vai atender como... Só que se eu chegar lá e não representar você, Isso. pedir coisas que você jamais pediria... O fulano vai falar assim, Diego, não ia pedir isso não. Isso, não é assim? Exatamente. Se eu for lá e pedir coisa que você jamais pediria, não atende. Exato. Então, se você chegar diante do Pai e pedir alguma coisa que Cristo jamais pediria, Isso. olha que legal, né? Você não tem a mente de Cristo. Você não é espiritual. Você não é espiritual. Essa é a palavra. Aí você está agindo naturalmente, carnalmente, e aí não vai ser atendido mesmo. Não atende. É o que está dizendo Tiago, capítulo 4. É isso que a gente leu aqui.
E a gente começou a falar desse assunto aqui, Júnior, de atendimento de pedido, mas o objetivo aqui é só o seguinte, mostrar para você que quando você tem a mente de Cristo, você vai fazer todas as coisas, até o seu pedido vai ser... Até o seu pedido vai ser em nome de Cristo. Vai ser em nome de Cristo. E aí você vai viver como Cristo viveu. E aí, quando você olha a maneira como Cristo viveu, você vai descobrir algumas coisas. Por exemplo, Júnior, Cristo pagava imposto? Pagava? Pagava imposto. Pagava. Dava oferta? Dava. Dava oferta. Dava. Cristo... Só um detalhe do pagava imposto, vamos dizer que o sacerdote não pagava imposto, como é que era? Era isento, tem toda aquela história lá. Tinha um negócio desse mesmo que eu não lembro. Eu lembro, é só pega a ideia, não vamos explicar aqui agora. Ok. Pega a ideia. Então... Pagava, porque eles faziam o que tinha que ser feito. Isso. Né? Você tem que olhar para a postura de Cristo na sociedade e essa postura tem que ser a sua, não apenas por imitação, mas porque eu tenho a mente dele. Porque assim, eu posso olhar para Jesus e ficar tentando copiar. Olhar externamente. Aí eu vejo Jesus como uma forma e eu tento imitar a forma dele. Aí o que vai acontecer? Eu vou deixar crescer o cabelo e vou começar a usar roupa longa. Ok. Certo? Entendi. Eu preciso entender o espírito dele. Entendi. O que estava por trás disso. Quando eu entendo que o que está por trás é primeiro Deus, depois o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e você é o últimozinho da lista, primeiro vem Deus, depois o próximo. Quando eu entendo isso, minha vida inteira muda. Muda em vários sentidos. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente tem preconceito com igreja porque fala assim, a igreja vai pedir meu dinheiro. Uhum. Quando o cara está pensando assim, a igreja vai pedir o meu dinheiro, ele está pensando como? Meu dinheiro, meu. Meu dinheiro. Meu, quero meu. Exatamente. Sabia que esse Perlincados ia pedir dinheiro algum momento. Eu sabia que ia chegar a hora. Rodou para chegar aqui. Sabia. Exatamente. É até um assunto delicado. Eu vou falar para você que eu nem gosto muito de falar porque... Tem muito preconceito hoje. Sim. E eu vou dizer uma coisa. Preconceito, e eu não posso nem negar a razão de quem tem esse preconceito. Não. Certo? Vida segue. Vida segue. Só estamos dizendo que pode ser que você não queira dar. Não, eu quero dizer o seguinte, se eu não quero dar, e aqui eu estou falando de dar, não estou falando de pagar nada. Uhum. Porque se você vai numa igreja e você dá o dinheiro porque você acha que Deus vai te curar ou vai te dar mais dinheiro ou vai abençoar a tua empresa... Tá pensando em quem? Tá pensando em quem? Isso aí não é dar. Isso aí não é dar. Não. Isso aí é entrada de um financiamento. É um negócio que você está fazendo. Trabalhamos com leite, não com alimento sólido nesse caso. Isso aí é leite, exatamente. Então, se te dói doar de si, se te dói contribuir com ofertas, se te dói contribuir com dízimo. Tem gente, Júnior, que faz de tudo para assumir com o dízimo da Bíblia. Uhum. Por que faz de tudo para assumir com o dízimo da Bíblia? É uma questão teológica, Júnior? Não, porque eu não quero dar. É porque eu não quero dar. Quero dar. Aí chega a seguinte conclusão. Só um detalhe, dízimo é devolver, tá? Só para termo técnico aqui, é porque a gente está falando com todo mundo que também não é da igreja, tá? Isso, exatamente. Então, quando você pensa em devolver o dízimo e aí você encontra um motivo para não devolver, você tem que se avaliar se o motivo que você está buscando aí é legítimo ou se é só o teu eu, a tua carnalidade dizendo você vai dar de si mesmo, você vai entregar o que você tem. Então esse detalhe é que é tênue. É tênue. E aí alguém pode falar assim, não, mas esse lugar aí, as pessoas são corruptas. Eu sei que eles não vão usar o dinheiro de maneira correta ou adequada. Ok. Você acha que Deus está preocupado se você está colocando o dinheiro lá de maneira adequada ou será que Ele está preocupado se você é uma pessoa que está disposta a dar? Qual que é a preocupação de Deus? Essa é a ideia. Entendeu? Só que a gente usa desculpas, né? Para não dar, racionalizando. Eu estou dando exemplo de igreja, mas posso dar um exemplo de esmola. Eu não vou dar para o fulano porque eu não sei como que ele vai usar o dinheiro. Isso. Então, se eu não sei como ele vai usar o dinheiro, é melhor não dar. Você não está querendo dar mesmo porque você não sabe quando vai usar o dinheiro? Isso. Ou você não está querendo dar porque você não quer dar? Exatamente. Essa é a pergunta que você tem que se fazer e Deus já sabe a resposta. Uhum. Deus sabe a resposta. Então, como mordomos de Deus, ou seja, administradores de tudo aquilo que Ele dá para a gente, eu pego aquilo que Ele me deu, como que eu me relaciono com aquilo que Deus me dá? Como que eu me relaciono com o meu salário? Como que eu me relaciono com as minhas finanças pessoais? Você acha que Deus não tem nada a ver com isso? Se você acha que Deus não tem nada a ver com isso, você ainda está no leite, ainda está na carnalidade. Sim. Certo?
Porque tudo... Eu vivo, tem uma parte da minha vida que eu vivo do meu jeito. Isso. Quero interferência de Deus nessa parte da minha vida. Exato. Vamos pegar aqui outro exemplo. Estou usando o exemplo do dinheiro aqui, porque eu sei que dói. Sim. E eu maltrato. Tem gente que tá sofrendo agora. Tem gente que já desligou, a TV já foi embora. Desligou, falou de dinheiro. Sabia. A TV é de cristão e tá falando de dinheiro, sabia, desligou. Sabia. Devia voltar você, quem sabe? Volta. E vem com a gente. O que Deus está querendo ver, Júnior, o que Deus quer, o que Deus pede de nós é que a gente viva como Cristo viveu. Sem pensar em mim. Sem pensar na gente. Certo? Sim. E quando eu penso só em mim, como que eu vou administrar meu dinheiro? É de um jeito. Quando eu penso como a mente de Cristo, eu vou administrar meu dinheiro de outro jeito. A minha preocupação vai ser outra. Meus sonhos, a minha alegria, os meus planos serão outros. Isso. E, por exemplo, vou tirar do dinheiro agora, vamos para a alimentação, que é outro assunto difícil, né? O jeito que eu cuido da minha saúde é de um jeito. Se eu penso em mim, e normalmente, olha que engraçado, cara, igualzinho está escrito em Tiago 4, Júnior. Se eu cuido da minha... se eu trato a minha saúde do jeito que eu quero, normalmente eu destruo a minha saúde. Não é engraçado? Que coisa, né? Normalmente eu destruo a minha saúde. Claro, se é do meu jeito, Se é do meu jeito, eu vou acabar com ela. Sim. O mais legal é viver desse jeito aqui, Exato. que acaba com a minha saúde. E quando eu começo a servir a Deus com tudo o que eu sou, eu descubro textos como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, que diz, verso 31, quer comais, quer bebais, Ou faça qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus. para a glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, são coisas simples. Ele está pegando coisa do dia a dia. Do dia a Tudo que dia. você faz é para a glória de Deus. Até, ou seja, até o que eu estou bebendo. estamos falando de espiritualidade. É, Falando exatamente. de espiritualidade. Tá De entendendo? você fazer não pensando em você. Diego, viver sem pensar em mim é milagre. É milagre. Sem Deus não dá. Aí é milagre. Tá? Sem Deus É não dá. disso que se trata. Você pode ouvir o bastante cristianismo. discurso, mas não dá. Sem Jesus Cristo é impossível. É disso que se trata o cristianismo. É disso que se trata. Tem mais, Diego. Por exemplo, e aí? Eu posso aí é tudo que eu faço qualquer coisa. Tudo, o jeito que eu me porto na sociedade. Que eu me porto, Isso. o jeito que eu me apresento, é tudo. Tudo. Por exemplo, Paulo fala sobre, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, ele fala sobre modéstia. Modéstia. Modéstia, que é um conceito muito interessante do cristianismo, Júnior, porque ele fala assim, olha, a gente foi chamado por Cristo, é só olhar a vida dele. Cristo ostentava? Não, Cristo não ostentava. mas porque não tinha. Não tinha. Mas não é porque ele não ostentava, ele já não tinha mesmo. Quem não tem, não ostenta. Não, mas ele não tinha... Quem falou que ele não tinha? Não tinha. Ele não tinha emprego? Não, tinha. Então, ele não tinha Mas trabalho? era humilde, ele não era rico para ostentar. Mas ele não era rico porque ele não buscou, não foi atrás? Por quê? Por quê? Não importa. Não importa. Eu só estou dizendo porque alguém vai olhar para nós e dizer assim, mas é fácil não ostentar quando não tem dinheiro. Mas quando não tem dinheiro é fácil não ostentar. Mas quando você pode multiplicar pão, quando você tem o poder do universo na mão e você não usa ele a seu favor... O multiplicar pão já gostei, já deu. É isso, tá? Ele multiplicava o tal do pão. Ele multiplicava o pão. E no dia que multiplicou, o povo foi querer fazer festa e ele acabou com a festa. Queria transformar ele em rei, ele acabou com o negócio. Então, ok, negócio do pão. Entendeu? Gostei. É isso aí. Então, a gente olha para a vida de Cristo, ele não é alguém que chama atenção pela maneira como ele se veste. Ele não é alguém que chama atenção pela maneira como ele se porta. Ele não é alguém que chama atenção pela maneira como ele entra na jumentinha, né? Sei. Não, Você está dizendo, então, Diego, que eu posso me vestir de qualquer jeito. Se eu me arrumar e ficar legal, apresentável, isso Deus não gosta, é isso? Não. Eu tenho que pegar e vestir pano de saco e cinza, é isso? Não, porque pano de saco cinza não é modéstia. Se você se veste mal, você está chamando atenção. Tanto que o pano de saco e cinza, na Bíblia, era para chamar atenção. Exatamente. Era sinal de luto e tristeza. Exato. Eu queria declarar que eu estava triste. Então, se eu chamo atenção porque eu tô todo emperequetado, todo relógio caro, carro caro, se eu estou chamando atenção por isso, ruído aí, Ok. ok? Eu posso dizer, Diego, que é diferente daquele que já nasceu num lar abastado e ele nem percebeu que está chamando atenção, porque ele vive entre os que todos têm isso já,
E ele tem isso lá. Isso Ele nem percebeu que tem. Isso que é legal da palavra modéstia, porque ela é um conceito. Ela não é uma forma. Ou seja, eu posso ter muita coisa e ser modesto. Claro. É isso? É isso, por exemplo. Eu posso ter muita coisa, mas eu vou entrar num ambiente onde as pessoas são mais simples. Eu vou entrar com tudo que eu tenho ou eu vou me diminuir para entrar ali? Entendi. Isso é modéstia. Eu vou me preocupar. E eu vou me preocupar com quem? Com o outro. Com o outro. Vou me preocupar. Com o outro. Então eu não me visto para mim. Eu me visto pro outro. Eu me visto para o outro também. Me preocupando. Me preocupando, exatamente. Porque o que eu vou fazer vai afetar o outro. Não tem o que fazer. Claro que tá claro. Tá claro. Claro, Paulo até fala assim, olha, no capítulo 2 de Timóteo, verso 9, ele fala, falando para as mulheres, né? Que o adorno de vocês não seja o que vocês colocam na roupa, no cabelo, mas que seja o que vocês fazem. Que seja as boas obras de vocês. As pessoas vejam as boas coisas que estão fazendo, isso sim seja notado. Que é o caso de Dorcas, né? O texto bíblico diz lá em Atos capítulo 19 que Dorcas era notável. Notável. Ó. Por quê? Porque fazia boas obras, porque cuidava das pessoas. Então esse é o tipo de adorno que o cristão tem que usar. Então esse é o tipo de adorno daquele que não é carnal, que não é natural. Aí muita gente pergunta assim, né, Júnior? Posso usar tal coisa? Posso usar aquilo lá? Tá perguntando por causa de quem? Aí depende, né? Tá pensando em quem? A pergunta é carnal já, né? A pergunta é carnal, é. A pergunta é carnal. A pergunta já vem errada. Ou não, ou ele tá pensando mesmo no outro lá. Nesse lugar que eu estou indo, ok. como eu devo me É que eu tô generalizando por aquilo que a gente normalmente recebe. Ok, é isso. Como pastor. É isso. Ok. Mas sim, entendeu? Por que você está fazendo essa pergunta? O que é importante para fazer? Posso ir em tal lugar ou posso ir em tal lugar? Que pergunta é essa? É você que analisa. Não é a gente que diz aqui como é que funciona. Você Quando que analisa. você olha para Cristo, e aí? E aí? Está combinando? Está batendo? É isso? É isso que o Espírito falou para você? É isso que o Espírito te revelou na palavra? A gente às vezes fica preso nessas regrinhas, né? Sim. E quando a gente está preso nessas regrinhas, nessa listinha de regras... Fica na regrinha e perde a essência. Isso é pura carnalidade. Então Deus está te chamando para ser o seu mordomo. Seu dele, no caso. Isso. Você está sendo convidado a ser espiritual, a não pensar em si mesmo e a pensar no outro, porque isso faz parte da jornada até a vida eterna.